Queridos, essa palavra restaurando o serviço, nosso pastor escreveu com muito zelo, muito carinho, e ela é baseada no livro do nosso pastor. Como que é o nome do livro do nosso pastor mesmo? Eu não entendi. Isso, senão nem sai na transmissão. E aí tem um monte de gente que não sabe do nome, mas eu vou falar. Uma Igreja que Expande. Um livro incrível, que eu espero que você já tenha adquirido, feito a leitura. Para você que adquiriu e fez a leitura, presentei um amigo, um companheiro, sabe? Dê um presente da parte de Deus para ele, amém? Queridos, falar sobre serviço. Estava eu, esse fim de semana, mexendo com a mudança da nossa casa. Nós estamos mudando de residência. E aí meu paizão pega e fala assim: filhão, tem uma palavra para compartilhar com a igreja. Uma palavra incrível. Só que eu estava preparando a palavra, e essa palavra é a sua cara. Falei: obrigado. Eu achei que o Senhor ia falar sobre desfrutar, sobre descansar no Senhor, mas trabalho, sobre serviço. Ele falou: sim, filho, porque além de você gostar de servir, de fazer isso, você inspira pessoas a fazer. Falei: amém. Vamos lá, estamos aí para isso, amém? 1 Coríntios 12, 4 e 5 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Sabe, queridos, nós vamos falar sobre restaurando o serviço, mas o tema dessa mensagem é a alegria de servir a Deus através das pessoas. Amém? Não há outra forma de amar o seu Deus, de servir ao seu Deus, se não for servindo pessoas. Amém? Guarde isso no seu coração, porque talvez ouvir isso te leva a pensar sobre o seu trabalho de todos os dias. Mas não, nós vamos falar hoje sobre um trabalho incrível que nós podemos fazer para o nosso Deus, que traz resultados não só para a casa do Senhor, mas para a sua vida também. Amém? Quantos aqui servem em algum ministério? Por favor, levante sua mão. Bastante gente. Mas poderia ser mais, amém? Eu preciso ressaltar aqui, eu vou falar sobre serviço. Irmãos, a nossa casa é uma família que serve a pessoas. E nós contamos com a ajuda de vocês. Amém? Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão. Eita, Deus poderoso, vai encher o ministério daquela. Irmãos, o Start precisa de pessoas. A Eliane ali no cantinho. Glorifica, Eliane. Se levante. Faça algo para o Senhor. Não fique calejando o seu bumbum. Amém? E todos os outros ministérios precisam de pessoas. O Acolhida, Guardiões, Ministério do Som, Iluminação e vários outros. Sabe, irmãos, por favor, seja um cristão. Tenha o hábito de ser agradecido ao Senhor. E como que se agradece ao Senhor? Não faça como as pessoas estão fazendo aí fora. A palavra gratidão se tornou uma piada. Tem gente que acha que para dar certo tem que falar 3 vezes. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão é algo que a gente aprende.
aplica. E essa aplicação se torna uma gratidão. Amém? Glória a Deus. Ai, irmãos, falar sobre serviço é muito bom. Mas às vezes dói ouvir umas verdades, amém? Que a mesma palavra que vai te confrontar hoje, me confronta todos os dias. Amém? O nosso mestre, ele não nos ensinou a parte do serviço de forma que ele não participasse servindo. Ao contrário, o nosso Deus foi tão pontual e cuidadoso que ele nos serviu primeiro e nos serviu com o melhor. Então, quando nós falamos sobre serviço, sobre prestar socorro, servindo a alguém, a algo na igreja, ou tanto faz no seu dia a dia, isso fala muito sobre a graça de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que fazer algo para as pessoas é fazer algo a Deus. Você nunca vai fazer algo para alguém que você não esteja fazendo para o Senhor. Tudo aquilo que você faz com a intenção de glorificar o nome de Deus a alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Não se esqueça disso. Nós temos um costume muito bobo de achar que parar o que eu estou fazendo para fazer algo para alguém é perca de tempo. Eu estou certo ou eu estou maluco? Estou falando alguma besteira? Nós, infelizmente, temos esse hábito. Só que a palavra de Deus fala que quando a gente cuida das coisas do Senhor, quando está falando isso, também fala, quando nós servimos aos filhos do Senhor, nós estamos fazendo com que o próprio Deus se incline e cuide das nossas coisas. Ai, Marcelo, eu nunca li esse versículo. Eu estou parafraseando para você, amém? Não é heresia, amém, irmão? Ai, Jesus. Eu acho tão incrível a forma como Jesus nos serviu. Primeiramente, Deus nos deixando o nosso Salvador vir e pagar o preço que era impagável. Mas quando Jesus vem, Ele vem simplesmente com o objetivo de servir pessoas. Então tudo que Jesus faz é para ser grato ou atribuir gratidão ao Senhor. Amém? Ou frase boa para se colocar a palavra gratidão. Queridos, por favor, não viva a gratidão como palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Expresse a gratidão. Amém? Então Jesus vem e cuida de pessoas e ama pessoas, cura pessoas, restaura vidas. E aí um belo dia ele resolve pegar uma toalhinha e uma bacia. Então ele nos ensina com aquele ato de que não há ninguém maior ou menor, de que não há ninguém melhor ou pior, mas que para Deus todos nós somos importantes. E que se alguém quer que Deus se incline para ele, ele precisa servir o seu próximo. Ele precisa amar o seu irmão. É difícil amar o irmão, não é, irmãos? Porque tem alguns irmãos que é fácil de amar, né? Tem aqueles que assim é chegadinho da gente. Não tem como chegar na igreja e não dar um abraço, né? Não tem como chegar na igreja e não ir lá, gastar um tempo conversando, colocando aquilo que aconteceu durante a semana em dia, né? Porque você gosta de estar junto. Amar isso é fácil. Eu estou falando sobre amar aqueles que você não gosta muito de estar perto. E se você não gosta muito de estar perto, é porque há algo nessa pessoa que te incomoda.
E se há algo nessa pessoa que te incomoda, irmão, eu estou aqui para te entregar um recadinho da parte do Senhor. Mude isso em você. Não espere do outro. Faça a diferença. Sabe, nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos aqueles que estão em construção, a caminho de um céu, de um reino. Então aquilo que te incomoda em mim, muda em você. Porque a hora que eu ver a sua transformação, eu também vou mudar. Porque é muito fácil olhar para o meu erro. A Bíblia fala sobre isso. E todos nós conhecemos Bíblia. Mas o que essa igreja espera de mim e de você, não é que nós só venhamos a conhecer a Bíblia, mas que nós venhamos a praticar tudo aquilo que ela nos ensina. Todos os domingos, todas as quartas-feiras, vocês vêm para essa casa para abrir a mochilinha de vocês e colocar uma roupinha a mais, um item a mais, daquilo que vão precisar para a sua caminhada. Mas isso não é só para você usar, é para você dividir com o coleguinha. Porque talvez o coleguinha não veio nesse dia que você veio. E você não é melhor do que ele por isso. Sirva ao Senhor servindo pessoas. Amém? Amor que não me leva a servir pessoas não é amor. A palavra de Deus em Coríntios 12, 4 e 5 vai falar sobre isso. Sobre o que eu devo fazer, como eu devo fazer, por que eu devo amar, por que eu devo servir. Então, viva o secreto, ame o secreto, transborde no secreto, para que a sua vida aconteça de forma plena. Amém? O Espírito Santo, irmãos, ele está conosco, amém? Ele está com você, mas ele não está conosco por acaso. Ele tem um plano para muitas pessoas, e através do mover dentro de nós, em nós, ele alcançará os feridos, ele alcançará o perdido, ele alcançará aquele que precisa de cura, de restauração. Então você precisa se posicionar. A palavra, falar sobre serviço, é falar sobre posicionamento. Amém? Queridos, nós, há um tempo atrás, eu e minha esposa, nós desfrutamos da graça de liderar um ministério não tão grande na nossa casa, mas extremamente importante, que foi o Guardiões. E quando nós começamos a servir primeiramente no Guardiões, eu e ela, a gente ficou servindo na cozinha. Então aquele tempo, Deus preparou levou a gente àquele lugar para enxergar algumas coisas que a gente não via, quando só estava aqui dentro do templo. Então de vez em quando entrava alguém na cozinha chorando, falando assim: eu vou desistir, não é para mim, estar aqui não dá, minha família está em casa, eu estou passando por dificuldade, por problemas, e não sei por que eu estou aqui. Então o Senhor nos levou a ser instrumentos de cura, de restauração, de quebrantamento. E aí a galera começou a buscar mais o Senhor. Servir naquele ministério era extremamente leve e gostoso. Porque quando alguém faltava, tinha 2, 3 pessoas que veio e trouxe o uniforme para servir. E passava por alguém e falava assim: irmão, se faltar alguém me avisa, eu trouxe o uniforme, está aí. E a gente começou a ver o mover do Senhor naquele ministério, servindo a Deus de coração, com amor, servindo a pessoas. Foi um tempo difícil, a gente não tinha muito estacionamento, tinha que cuidar pra caramba.
as motos dos irmãos ficavam aqui na frente e os carros aqui do lado. Então tinha que escalar muita gente e falar no radinho e correr atrás. Mas aquilo era tão prazeroso, tão maravilhoso, que a gente não se cansava. Terminava o culto, a gente ia orar, conversar. Quantas vezes alguém tinha algo para contar daquilo que o Senhor fez naquela noite? Marcelo, para que você está falando isso? Por quê? Porque talvez você acha, aí no seu pensamento, você esteja pensando, é tão gostoso aqui ouvir a palavra, mas talvez o Senhor está te esperando lá fora, com uma palavra transformadora, que vai mudar a história da sua vida. Então, ouça a voz do Senhor. Não perca o melhor de Deus, por querer estar onde Ele não precisa que você esteja. Amém? Guarda isso no seu coração. Os dons do Senhor, queridos, não são para benefício próprio. Por mais que é uma bênção e gostoso ser movido pelos dons do Espírito, eles estão contigo para servir pessoas. Nossa pastora, Maressa Moura, diz assim: seus dons falam sobre a sua jornada. Eles serão úteis na trajetória do seu destino. Descubra quais são os seus dons enquanto serve, ao invés de esperar descobri-los para servir. A ação precede a revelação, muitas vezes. Que frase inspiradora, amém? Não fique parado. Água parada só dá dengue, zika e chikungunya. E os três são terríveis. Então se mova para a glória de Deus. Nosso chamado é para serviço e não para ser visto. Amém? Eu vou repetir. Nosso chamado é para o serviço e não para ser visto. Amém? Queridos, nós temos que cuidar. Eu estou falando sobre servir, sobre trabalhar para Deus, ver a glória do Senhor, viver as experiências com Jesus. Mas é preciso falar também que você precisa servir pelas motivações corretas. Você precisa entregar o seu serviço a Deus, mas com o coração nos braços do Senhor. Não faça isso para impressionar. Não faça isso como fazem nas empresas. Amém? Que a pessoa entra lá no mercado como empacotador, então ele empresta um serviço incrível, esperando ser transferido de setor, então ele vai repor alguma coisa, então daqui uns dias ele está no caixa, e daqui uns dias ele está gerenciando. Não faça isso. O reino de Deus não precisa disso. O reino de Deus precisa de servos com um coração cheio da glória do Senhor. Amém? Irmãos, eu recordo que quando eu percebi que eu servia pelas motivações erradas e que o meu coração estava longe daquilo que devia estar, a minha vida mudou. Talvez você não ouviu isso esses dias, e eu estou olhando aqui, dava para todo mundo estar aqui, mas não estava. No Power Mais. Quem é do Power Mais aí? Dá um uhul aí para nós ver. Você pode se juntar a nós. Não se ache novo demais, nem velho demais. Não, você vai arrumar encrenca comigo, que eu não sou tão velho, amém? Irmãos, e eu confessei aqui. Eu estava compartilhando uma palavra e Deus me trouxe a lembrança que eu fazia isso. Sabe, eu queria mostrar para as pessoas o meu talento. E realmente era um prodígio. Não na igreja, porque eu ainda não estava na igreja. Mas de 7 para 8 anos,
Eu já tinha feito 3 cursos de injeção eletrônica, o primeiro de graça, porque o professor achou que era uma criança assistindo o curso, e quando eu respondi todas as questões do curso, todas corretamente, o professor falou: a próxima você paga, ninguém aqui é besta. Então eu comecei a pagar os cursos e fazer curso para melhorar naquilo que eu gostava de fazer. E era muito novo, aos 11 anos mais ou menos, eu já era profissional de resolver problemas que muitos não resolviam. Só que eu não resolvia para a glória de Deus. Adivinha para quem que era a glória? Pô, bonitão. Porque ele se achava mais inteligente. Porque ele se achava melhor que os outros. Porque ele fazia coisas que pessoas de 40, 50 anos não tinham capacidade de fazer. E então, o meu ego, que já era maior do que eu, assim, bem maior, e eu sempre fui gordinho, não tinha mais para onde expandir. Então, todas as vezes que alguém tinha que resolver um problema que ninguém resolveu, brotava um nome. Leva para o Marcelo, ele resolve. Ah, o Marcelo tira isso aí de letra. Só que eu me achava tão bom, que eu tive algumas oportunidades, depois que atingi uma idade um pouquinho maior, de entrar em montadoras, de poder estudar sobre aquilo que eu gostava. Sabe qual que era o meu posicionamento? Só estuda quem é burro e precisa aprender algo. Eu sei mais que todo mundo. Um potencial gigante, desperdiçado, não valeu para nada, porque não glorificou ao Senhor. Sabe, irmão, hoje eu não gosto quando alguém chega na minha oficina e fala: eu trouxe aqui, mano, porque eu sei que só você que vai resolver. Eu falo: cara, perdeu seu tempo. Tem muita gente que faz esse serviço muito melhor que eu. Eu só sou esforçado. E a glória de Deus e a graça de Deus realmente me ajuda a resolver alguns problemas. Então, quando eu consigo solucionar algum problema, hoje eu glorifico ao Senhor. E eu creio que se eu tivesse esse mesmo entendimento naquele tempo, eu tinha alcançado voos enormes. Ah, Marcelo, o que você está falando aí? Então, você se arrepende? Eu me arrependo de não glorificar o nome do Senhor. Da minha trajetória eu não me arrependo, irmão. Eu só olho para trás, vejo o que precisa melhorar, faço uma correção e continuo. Homem precisa ser homem, amém? Homem precisa ser homem, amém? Pelo menos os homens. Homem precisa ser homem, amém? Glória a Deus. Então tem alguma coisa errada, querido? Para, ajusta e acelera. Acelera. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo que Deus fez em mim glorificou ao Senhor. Mas eu podia ter desfrutado de momentos incríveis com o Senhor. Porque muitas pessoas me falavam da graça, do amor de Deus. Mas eu não queria ouvir. Para quê? Novo demais, moço, tá doido? Tanta coisa para fazer. Tanta coisa para curtir. Servir ao Senhor? Tá doido? Hoje, para a glória de Deus, eu vejo meus filhos dentro da casa do Senhor, eu me alegro. Porque eu sei do que eles vão desfrutar e da recompensa que o Senhor entregará para cada um deles. Seja exemplo na sua casa, irmão. Não tenta trazer seu filho para cá através de palavras. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu tenho birra mesmo, viu, irmão? Você falar perto de mim, você vai ouvir.
seja o exemplo que atrai a multidão para a glória do Senhor. Amém? Para que o serviço ministerial seja feito com alegria e não com peso, olhe para os problemas como oportunidade de crescimento. Atos 6:1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. É um problema, sim ou não? É um problema, sim ou não? E aqui poderia ter uma decisão que mudaria a história da igreja. Eles poderiam falar assim, cada um... Não, vou melhorar. Vou contextualizar. Como que o poconiano fala? Cocheu. Eles poderiam ter falado isso. Cocheu. Cada um cuida do seu. Mas não, eles optaram por estar à disposição do Senhor e unir essa grande multidão que falaria e iria muito mais longe com a voz do Espírito. Amém? Então que em nome de Jesus essa casa seja assim, que nós venhamos andar dessa forma. O problema de cada um dos irmãos aqui é meu, e o meu problema, irmão, é seu. Se um de nós não estiver bem, o corpo não está bem. Amém? Na minha célula até contei uma história quinta-feira. E ela é breve, eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês. Certo dia um ratinho viu o fazendeiro chegando na fazenda com uma ratoeira. Quantos aqui já ouviram essa história? É pouca gente, vai ser benção. E o ratinho chega e fala assim, meu Deus, uma ratoeira. Caramba, e agora? Vou procurar meus irmãos, vou procurar meus amigos. E aí ele chega na dona Galinha e fala, dona Galinha, e agora o que a gente vai fazer? O fazendeiro trouxe para a fazenda uma ratoeira. E a galinha fala, oxe, e daí? Não tem problema com a ratoeira. Eu não posso fazer nada por você. Ele fala, meu Deus, e agora? Então ele corre no chiqueiro e fala pro seu porco, o fazendeiro comprou uma ratoeira, e agora o que vamos fazer? E o seu porco fala assim, o que você quer que eu faça? Isso não tem nada a ver comigo, uma ratoeira. Toma cuidado. E aí então ele fala, meu Deus, eu vou na dona vaca. E chega na dona vaca, e dona vaca, o fazendeiro comprou uma ratoeira, e agora o que vamos fazer? E a dona vaca fala, o que você quer que eu faça? É uma ratoeira, eu nem entro lá na casa. E aí ele volta desesperado, meu Deus, quem que pode me ajudar? Eu estou com um problema. Só que à noite, irmãos, a ratoeira desarmou. Brá! E a dona da fazenda se levanta e foi lá para ver o rato que a ratoeira pegou. Só que ela não acende as luzes. E ela vai e pega na ratoeira, vou pegar o rato antes que ele escapa. Era uma cobra. Então a cobra pica a mulher ali. E a mulher começou a ficar ruim. E então, como todos vocês sabem, para uma pessoa enferma, nada como uma canja de galinha. Então o fazendeiro vai, pega a galinha, mata, faz uma canjinha, mas não resolveu, irmão. A picada de cobra é algo complicado. Então ela é levada ao hospital, é tratada lá e ela tem uma certa melhora, ganha alta, vai para a fazenda. E aí as pessoas começaram a visitar ela. Que bom que você melhorou, né? Graças a Deus. E aí o fazendeiro fala assim, tem que fazer um almoço para o povo. Vamos matar o porco. Matou o porco e deu de comer às pessoas. Mas infelizmente ela não sobreviveu. Então no velório veio muita gente, parentes, amigos,
irmãos da igreja. E aí o fazendeiro fala assim: vixe, é gente demais, vou ter que matar a vaca. E aí ele mata a vaca, alimenta todo mundo. Então no final da noite, quando todo mundo vai embora, o fazendeiro vai lá, pega a ratoeira, abre o lixo e fala: isso aqui só me trouxe problema. Todos sofrem quando um sofre. Guarda isso no seu coração. Não vamos viver de forma rasa. Sinceramente, o que eu vou falar para você agora, se for para fazer mais ou menos, é melhor não fazer. O muro já tem dono. Eu amo quando meu pastor te lembra disso. O muro já tem dono. Se está tudo bem na sua vida, não tem um BO para você resolver, abre teu olho, é bem provável que você está no muro. Amém? Amém? Aleluia. Servir é minha resposta ao amor sacrificial de Jesus por mim. E uma demonstração pública de amor à minha família da fé. Sabe, queridos, ame como Jesus te amou. Sirva as pessoas. Ame pessoas. Nós precisamos reconhecer a necessidade da nossa cidade. Nós não podemos nos calar, queridos. A nossa cidade está passando por um período. Eu vou até pedir, porque talvez é só eu. Quem aqui pegou chikungunya? Dá uma olhadinha, por favor, irmão. Olha aí para os lados aí, por favor. Então, abençoado, limpe pelo menos a tua casa e o teu terreno. Pelo menos. Agora você está vendo a vozinha que mora do seu lado, com 322 anos, que não lava o cabelo de medo de Jesus ver ela erguer a mão e puxar ela. Seja usado por Deus, querido. Vai lá no terreno dela e fala assim: eu vou limpar o seu terreno. Lá na igreja tem uns irmãos fortes, homem de Deus. E não tem, infelizmente. Homens de Deus. Aleluia. Eu vou chamar uns irmãos lá e nós vamos vir aqui limpar seu lote. Porque a senhora nessa idade, se pegar chikungunya, vai ser difícil demais. E aí sim, a gratidão acontece. Amém? Amém? Homens, não me façam vergonha. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Nós precisamos viver entendendo que a unidade da igreja depende disso. A unidade da igreja depende de mim e de você, da sua dedicação ao Senhor. E só para te lembrar, Ele pagou algo que você nunca seria capaz de pagar. Então, use aquela palavra bonitinha, em nome de Jesus. Amém? 2. Tá feio o negócio aqui do lado. Tenha certeza de servir. Tenha certeza de servir com a bênção de Deus. Colossenses 3, 7, 17 diz: tudo o que fizeram, seja em palavra, seja em ação, façam como em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dando graça ao Pai por meio dele. Tudo que falamos aqui agora, dá graças ao nosso Pai Celeste. Quantos se lembram das ações que a gente fez como célula, de limpar ruas, servir aos garis? Quantos lembram?
Faz tempo que a gente não faz. Só para te lembrar, o pastor não precisa pedir para você fazer, não. Só para te lembrar, você já era para ser crescidinho e ter saído das fraldas há muito tempo. Porque quem depende de pai para estar lembrando o que precisa fazer é criança. Agora, se você quer que essa casa cresça para a glória de Deus, que pessoas cheguem aqui dentro e sejam instruídas na palavra do Senhor, cresçam em estatura na presença do Senhor, seja homem, seja mulher de Deus. Nós não precisamos de um direcionamento do altar para prestar um serviço desse. Misericórdia, se precisar disso, aí a gente tem que rasgar a Bíblia, irmão. Rasgar a Bíblia. Porque se você ler sua Bíblia, que deve ser igual a minha, e ver o que está escrito lá dentro e não pratica, tá, misericórdia. Amém? O que motiva os filhos a servir não são cargos, mas o sentimento de responsabilidade de dar continuidade à obra de Cristo. Não precisa falar mais nada. Amém? 3. Gere um ambiente de graça no meio das pessoas. Isso aqui, eu tenho uns amigos que é fantástico nisso aqui. Se eles perderem emprego e forem para o circo, brincadeira, nós estamos falando de graça de Deus, amém? Mas eu tenho, como eu, uns amigos bem palhaços. Só que o palhaço, em devidos momentos, ele é essencial. Porque vai ter hora que vai ter um monte de gente emburrada, indisposta, brava, com bico. E aí aquele irmão mais engraçadinho, ele chega, conta umas piadinhas, canta uma musiquinha para fazer uma graça, e ele vai quebrando aquele clima. Então a graça do Senhor, a qual nós estamos falando, começa a invadir aquele lugar. E as coisas começam a ficar leves, gostosas de serem feitas. Talvez você não é desse tempo, irmão, na igreja, que não faz tanto tempo assim, mas eu vou usar como exemplo. Nós passamos, eu acho que o Ulisses vai lembrar melhor que eu, porque minha cabeça é muito ruim. E eu não quero mentir, principalmente aqui em cima. Quanto tempo, Ulisses, cadê o Ulisses? Foi a fazer a calçada? 3 ou 4 meses? 4 meses, irmãos. 4 meses de comunhão. 4 meses onde eu emagreci. Estou precisando fazer um trem desse de novo. Eu emagreci, irmãos. Porque eu trabalhava até as 6 horas, 6:30. E vinha para cá, ó, bater massa. E Deus queria tanto um tempo de comunhão que não nasceu uma bitorneira aqui para ajudar nós. Era na enxada. E nós fizemos essa calçada aqui, ó, que é linda. Fizemos a frente da nossa igreja. Quem não é desse tempo, busque ver fotos. Queira ver essas memórias. Talvez te motive a servir. E a gente fez, e a gente planejava como ia ser quando os irmãos chegassem e vissem tudo lindo, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Então daqui a pouco começou a ter jardim, e florzinha, e árvorezinha, e daqui a pouco apareceu uns banquinhos, e o negócio foi ficando mais lindo, mais lindo, mais lindo, mais lindo. Mas não é mágica não, infeliz. Alguém fez. Amém? Você que ficou na sua casa, perdeu 4 meses de comunhão. Tem uma pessoa aqui que é da comunhão, né? Base de comunhão, né? Aí, ó, anota aí, mutirão, 6 meses de mutirão, para crescer na presença do Senhor. Ah, eu quero ver, ter tempo para fazer porcaria na rua. Ó, chegando em casa, não aguentar nem dormir de dor nos braços, se vai ter tempo de fazer
o que não deve, de pensar o que não deve. Irmão. Foi muito incrível, irmão. Aniversário de 15 anos da Ana Laura. Ela em casa e eu aqui batendo massa, para a glória de Deus. Comemos uma pizza maravilhosa e eu voltei a bater massa. E muitos aqui abriram mão de muitas coisas para a glória do Senhor, porque tem gratidão ao seu Deus por tudo que Ele já pagou. Amém? Se ficar bravo comigo, melhora, que ano que vem eu não falo nada disso, amém? Sirva cheio do Espírito Santo. Não queira fazer nada com a força do braço, irmão. Você vai se fadigar, você vai se cansar, você vai parar no meio do caminho e você vai entristecer ao Senhor. Ele quer relacionamento contigo. Ele quer ouvir você todas as noites, todas as manhãs. Mais um recadinho para os homens. Homens, sejam homens. Ame primeiro, ore primeiro, pague o preço na madrugada. Se a sua mulher faz isso e você não, você é um porcaria. Porque quem nos amou primeiro foi Deus, dando o seu Filho amado, o melhor. E Ele nos deixou um recadinho na Bíblia. Talvez você não tenha o hábito de ler, mas lá está escrito para a gente amar as nossas esposas. Não de qualquer forma, mas como Ele amou a... Aleluia, estão lendo, glória a Deus. Minha cara de preocupado com vocês, ó. Oferte pessoalmente para o ministério. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a sua semente. Sabe quem que vai fazer isso, irmão? Não é eu, não é o pastor Samuel, não é os líderes da igreja. É o nosso amém. Glória a Deus. E fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muita expressão de... Aleluia. É assim, é nisso que a gente pode usar a palavrinha, beleza? Rede social, conversa, usar essa palavra é encher linguiça, amém? Oferte seu tempo. Eu sei que tem pessoas que falam assim: cara, meu tempo é apertado, eu vou dar uma oferta em dinheiro. É bênção, mas eu duvido você largar o seu afazer e fazer algo para Deus, e você não se apaixonar, e Ele não cuidar das suas coisas. Se isso acontecer, você me procura, eu rasgo minha Bíblia e paro de vir na igreja. Eu vivo isso, irmãos. Eu vivo isso. Eu não estou falando aqui querendo se engrandecer, não. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Eu amo. A gente já teve vários desafios aqui. Mudar as coisas de lugar, pintar teto, instalar luzes diferentes, pintar chão, fazer grades. Deus me acrescentou tanto conhecimento e sabedoria. Hoje eu sou fera em solda.
Hoje eu sei mexer com elétrica de casa. Ontem a gente quase explodiu a casa, né, Ana? Mas eu fiz, você não fez. Escolhi alicate, falei, eu vou cortar o fio com essa alicate, que não vai dar nada. Então, larguei a alicate, Ana, você tá bem, pai? Eu tô bem. Irmão, eu não vi que encostou no aterramento. O irmão Anelino vai ter um infarto se estiver ouvindo isso aqui. Eu não desliguei de juntar, eu não desligo, eu não gosto desse trem, não. Fui lá e cortei o fio, pegou no outro. Perdi o alicate não presta mais para nada. Mas o Anelino ensina bem, é eu que sou ruim aluno, amém? Quantas coisas eu aprendi com irmãos aqui da igreja. Nós temos vários irmãos aqui que têm habilidades incríveis. E eu nem vou citar nome, porque senão não acaba. E eu já estou 6 minutinhos atrasado. Tem vários. Pedreiros incríveis. Essa casa tem um melhor que o outro. Chega a ser ruim quando você precisa contratar alguém, você não sabe nem quem que você contrata. Dá vontade de pegar todo mundo e pôr para trabalhar junto. A gente tem pessoas aqui que são extremamente capacitadas, que se você for conversar com elas, elas não conseguiram passar a profissão para mais ninguém, porque ninguém tem interesse. Jovens, pelo amor de Deus, se apruma. Eu sou crente pra caramba, beleza, mas tenha pelo menos uma profissão. Busque conhecimento. Tudo aquilo que você aprender vai glorificar o nome do Senhor. Não tenha vergonha em dizer não sabe. Irmãos, fizemos um culto dos homens aqui. Tinha jovem que pegava no cabo do martelo. Eu achei que eu ia infartar no dia. Falei, eu vou morrer, vou ter um troço aqui. Parece que vocês nunca brincou, cara, com ferramenta. Parece que vocês nunca construiu uma casinha de cachorro. Uma gaiolinha para um frango. Mas, pelo amor de Deus, tem uma experiência infeliz. Compram, o Marcelinho comprou um pintinho. Ele já matou vários, mas esse está crescendo. Mas é experiência, filhão. Daqui uns dias, começa a sair barbinha, quer orar para namorar, para casar. Não tira a filha dos outros de casa para dar raiva para ela. Porque se o pai for homem, ele vai lá e te arrebenta. Ora com imposição de mão na sua cabeça. Olha o tanto de princesa do Senhor aqui, cara. Vire homem, tenha experiência servindo ao Senhor. Venha para cá nos mutirões. Eu vou me incluir, Mauri, para você não ficar bravo. Mas os mutirão da igreja é só um Sião. Mas está mudando. Diga amém. Aleluia. Os jovens são uma bênção nessa igreja. E eles vão crescer em sabedoria, conhecimento e graça de Deus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante ao amor. Quem é o amor, irmãos? Aleluia. Faça isso. Viva isso. Construa isso dentro do seu lar. Pai, tio, tia, irmão, sei lá, qualquer coisa, ensina os menores como que funcionam as coisas. Não perca eles para as tecnologias. Tem gente
Cara, a gente está com tanta gente que sabe muito, mas não sabe nada, que eu tenho medo daqui a uns anos, de você depender de alguém assim. Tem tanto conhecimento porque a internet proporciona muito, mas não tem vivência de nada. Não sabe como funciona. Nunca tentou. Deus te dá vários anos para você errar, amém? Entenda isso que eu estou te dizendo. Eu não estou falando sobre pecado. Mas a nossa infância, adolescência, ela é para a gente fazer errado. Para a gente pregar um prego e acabar com a cabeça do dedo. Para você ir cortar uma madeira e cortar mesmo sua mão. Para você, meninas, ir lavar uma louça para a mãe e quebrar um copo, um prato. Para que quando você cresça, você saiba como fazer. E você tenha bagagem para ensinar os seus filhos. Porque se você não consegue ensinar, você não aprendeu. Se você não aprendeu, ainda há tempo. Porque Jesus é maravilhoso, gracioso, bondoso e nos ama. Ame ao Senhor, sirva pessoas. O chamado para servir é para todos, irmãos. Qual que é a sua habilidade? Ser inteligente com computadores? Nós precisamos. Você é bom de venda? Nós precisamos. Eu me comunico bem demais, ao contrário do Marcelo. Glória a Deus, querido, se levanta. Vai fazer o que precisa ser feito. Eu sou incrível em cuidar de carro, organizar estacionamento. A gente precisa. E as crianças me amam. A gente precisa. Não perca a oportunidade de usar a palavra gratidão. Use e abuse dela da forma correta.